Adriano Antunes, Língua Portuguesa e Literatura. Estamos aqui em mais uma videoaula, né, trabalhando aí numa experiência nova, estamos aprendendo. Então, peço bem a compreensão de todos. É diferente quando nós estamos acostumados a lidar com vocês na nossa frente, dúvida, conversando, né, tete a tete, é uma coisa. E estando assim nessa separação, é um pouco diferente, até a gente se acostumar, demora um pouquinho. Já acho que é a terceira videoaula que eu estou fazendo, mas vamos aí, estamos nesse processo de aprendizagem, e isso é educação. Isso é aprender, nós estamos aprendendo. Vocês aprendem aí, nós aprendemos aqui, e vamos descobrindo outras ferramentas de ensino, outras ferramentas de transmitirmos o conhecimento, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da comunicação e funções da linguagem. Só que nós vamos dividir essa aula em duas partes. Primeira parte, nós vamos trabalhar sobre os elementos da comunicação, tá? O que são os elementos da comunicação? São os recursos que fazem parte do processo comunicativo, tá? São os agentes do processo comunicativo. Esses são os elementos da comunicação. Bom, o que é comunicação? Comunicação é um processo de interação, tá? Entre dois indivíduos ou mais. Isso é comunicação. E ela só ocorre quando há esses dois indivíduos ou mais. Se não houver, não tem comunicação, tá? E a comunicação ela está ligada a quê? Associada à linguagem. O que é linguagem? Linguagem é a forma de você se expressar, a forma de você se comunicar. Nós vamos ver mais na frente que nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá? E essa linguagem, é o que? É a interação que há entre as pessoas. Então, é o canal que nós utilizamos, a linguagem é a forma que nós utilizamos para nos comunicarmos com outras pessoas. Tá? E significa o quê? É partilhar, compartilhar, né? É tornar comum o seu sentimento, é tomar comum o seu ponto de vista, é tornar comum a sua opinião de mundo, sua forma de ver o mundo, seu ponto de vista. Isso é comunicação, isso é linguagem, isso é interação. Quando você interage com alguém, quando você expressa algo, seus sentimentos, tá? E isso é essencial para o desenvolvimento da sociedade, tá? Essa interação, porque se não há uma interação entre os seres humanos, né, como é que nós vamos viver? E quando eu falo nessa questão de interação e de linguagem, né, é bom salientar também que não somos os únicos que fazemos parte desse processo de comunicação. Nessa questão de comunicação, os cachorros se comunicam conosco, as abelhas se comunicam, os animais em si se comunicam, tá? Todo um processo, né? Os seres vivos em si, há toda uma comunicação. A diferença nossa para os demais seres vivos é o que? É que nós utilizamos a linguagem verbal, nós somos os únicos que temos a linguagem verbal, a fala, a escrita. Essa é a nossa diferença para os demais seres, tá? Mas eles se comunicam. A baleia, por exemplo, né, quer se comunicar com o seu grupo, né, ela transmite um som. Aquele som tem todo um processo comunicativo que elas se entendem. O lobo, por exemplo, o cachorro, né, até o cachorro, quando ele quer se comunicar conosco, o que ele faz? Ele late. O seu latido, dependendo do contexto, ele vai ser diferente. Se ele está nervoso, ele vai ter uma forma de latir. Se ele está feliz, alegre, ele tem uma outra forma. Se ele está triste, ele tem uma outra forma, né? Os gestos é uma parte do processo de comunicação. Então, quando eu falo em comunicação, eu não tenho só a comunicação humana, eu tenho os outros seres também se comunicam e se comunicam também conosco. Mas e ela está associada à linguagem, ambos têm a linguagem, só que a diferença nossa nesse processo comunicativo é que nós somos os únicos que têm a linguagem verbal. E é isso que nos
fortalece, né? E até nos auxilia na questão da socialização humana, da nossa socialização. Para ocorrer a comunicação, tá? E essas situações de comunicação, tem que haver o quê? Primeiro, eu tenho que ter a intencionalidade de falar com alguém, e a pessoa com quem eu vou falar, ela tem que querer me ouvir, tá? Ou ler o que eu vou escrever. Porque se não houver isso, não há comunicação, porque a comunicação, o objetivo dela é produzir uma reação, um efeito sobre o outro, tá? Então, eu quero chamar a atenção de alguém, eu quero ter a atenção de alguém. A comunicação é isso, é eu trazer a atenção dessa pessoa para mim. E nesse processo comunicativo, ele pode ocorrer de várias formas. Ele pode ocorrer através da fala, ele pode ocorrer através do silêncio, né? Se alguém perguntar alguma coisa para você, às vezes você está nervoso, não quer falar com ninguém, você fica quieto. Ou você está nervoso com a pessoa pisou na bola com você, ela tenta puxar o assunto e você fica lá. Não fala nada. Igual vocês aqui, eu estou conversando, falando e vocês não falam nada. Né? Olha o silêncio aí. Né? Então, isso é comunicação. O silêncio também é uma parte de comunicação. O olhar, a forma de você olhar, né? Através de olhar você consegue transmitir se você está bem, se você está alegre, se está preocupado, né? Se você está nervoso, né? Através do olhar, os gestos, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, o joinha, ó, o tchauzinho. Isso daqui é um processo de comunicação, né? Ó, a face, as expressões faciais, a forma de você olhar, né? O seu semblante, quando você tá, a pessoa quando olha para você, ela consegue perceber que você está alegre, triste, se você está nervoso, preocupado, angustiado, se você está com sono, né? O bocejar, isso é uma comunicação, tá? Isso faz parte do processo comunicativo, né? A sua postura, né? A sua forma de você sentar, a sua forma de andar, né? Isso também faz parte do processo comunicativo. A sua roupa, a sua forma de você se vestir. Um policial, por exemplo, se ele estiver fardado, ele não precisa dizer eu sou um policial militar. Não. A sua roupa já é uma comunicação, tá? Um guarda de trânsito, né? A sua roupa, né? Um guarda da estação de trem, o bombeiro, né? A sua roupa é uma comunicação. Os símbolos, né? Também fazem parte do processo comunicativo. Então, na questão da comunicação, nós não utilizamos só a fala. Nós temos várias coisas. Nós temos os gestos, o olhar, as expressões faciais, a postura, a sua forma de andar, a sua forma de sentar, o silêncio, a sua roupa, a sua forma de se vestir, né? O padre, né? Você conhece um padre pela sua roupa, um advogado pela sua roupa, a roupa que ele está usando, né? Um pastor, por exemplo, você reconhece, ou um evangélico, um protestante, você sabe que ele é um evangélico, um protestante, um crente, quando através da sua roupa, né? Ainda mais se for aqueles tradicionais, os crentes tradicionais, você consegue perceber ele pela sua roupa. As mulheres pela saia, o cabelo comprido, né? A roupa sem decote, bem postada. O homem, através da só anda com roupa social, né? Gravata, tem sempre com a Bíblia na mão. Aí você fala, aquele ali é crente. Você consegue perceber através da sua roupa, tá? E então no processo de comunicação nós temos várias formas de nos comunicar, não somente através da fala, mas tem outros processos. O cachorro, por exemplo, quando ele quer se comunicar com a gente, você percebe, eu já falei, é o latido, é o rabo que abana, ele mostra os dentes, né? A abelha, quando ela quer se comunicar com uma outra abelha que tem mel, né? Tem uma dança que ela faz, um zunido que ela faz, que ali é o processo de comunicação deles. Bom, então na comunicação nós utilizamos vários recursos, tá?
Na comunicação, nós vamos ter também a questão, o que é texto? Né? O que é texto aqui? Carta, bilhete, receita. É uma forma de comunicação que corre a relação quem fala e escreve, o emissor e um ouvinte, leitor, receptor. Né? O texto é tudo aquilo que transmite comunicação. Isso é importante falar para vocês. Tá? Então, coloquei ali o exemplo somente de carta, bilhete e receita, mas não é só isso que é texto. Tá? Essa videoaula, por exemplo, é um texto. Tá? Uma conversa no WhatsApp é um texto, um filme é um texto. Você está conversando com alguém no seu dia a dia, ali há um texto, há uma comunicação. Texto é comunicação, tá? A sua forma de se comunicar. E nessa forma de comunicar, nesse processo de comunicação, nós vamos ter os elementos que fazem parte desse processo, tá? Que são classificados como os elementos da comunicação. E nesses elementos da comunicação, nesse processo de comunicação, nós vamos ter o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. E é o que eu vou estar trabalhando com vocês um a um. E tudo isso é muito importante. E entre eles, o mais importante aqui, vamos dizer, apesar que não dá para separar, mas é muito importante, é a questão do emissor e o receptor. Por que eles são tão importantes? Porque eu só consigo ter no processo de comunicação se houver um emissor e um receptor. Senão, não há comunicação. Que nem eu estou fazendo esse vídeo. Se ninguém assistir esse vídeo, não houve comunicação, porque ninguém assistiu o vídeo. Tá? Então, só há esse processo de comunicação, tá? Quando eu tenho aquele que transmite, no caso aqui sou eu, e o receptor, que no caso são vocês que vão estar me ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Então nesses elementos nós temos o emissor, o receptor, que são compostos, né? Nós vamos ter o canal, a mensagem, o código, aqui não está escrito, né? Mas vai junto com a mensagem, é o referente, tá? Vamos lá, o emissor. Então o emissor é todo aquele que transmite uma mensagem, e esse é o emissor, todo aquele que inicia uma conversa, todo aquele que inicia um assunto, que dá início, tá? Ele é chamado de emissor, tá? Então, porque ele iniciou. É aquele que toma a iniciativa, como está aqui, ó, iniciativa, tomando a iniciativa de enviar a mensagem, tá? Este é o emissor. Esse emissor, ele pode ser individual ou coletivo, tá? Pode ser somente eu conversando, ou pode ter um grupo, tá? Tendo uma mesma fala, tá? Quando é um grupo que tem uma mesma fala, esse emissor se torna coletivo. Por quê? Porque não é o Adriano que está falando, mas é aquele grupo, tá? Ao qual o Adriano pertence, que está falando. Aí vai ter a questão do coletivo, tá? Então, ó, eu tenho aqui um exemplo aqui da tirinha do Calvin. Oi, Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Ó, ele tomou a iniciativa, porque eu liguei. Então, por isso que ele é o emissor. Aí ele toma a iniciativa. O receptor. Receptor vai ser o seu ouvinte, o seu leitor. Tá? Nós vamos ver. Por que é importante falar ouvinte e leitor? Porque são os processos de comunicação. Você vai ter duas formas de se comunicar. Através da fala, né? E você tem através da imagem. Tá? Então, você vai ter o som para você se comunicar, ou você vai ter a imagem para se comunicar. Por isso que você tem que ouvinte e leitor. Então, o receptor é todo aquele que recebe a sua mensagem. E ele pode ser individual, eu posso estar falando somente para uma pessoa, ou coletivo. No caso aqui, no meu objetivo, no meu caso aqui, que o meu receptor sejam receptores, sejam vocês, os meus alunos. Então, é coletivo. Esse receptor aqui, ele no processo de comunicação, ele pode variar, tanto o receptor como o emissor. Nesse momento, eu sou o emissor, mas quando vocês tiverem alguma dúvida e venham fazer uma pergunta para mim, vocês se tornam emissores e eu o receptor, porque eu vou estar ouvindo. Qual o exemplo aqui? Ó, nós temos aqui, ó, esse aqui, ó, é o emissor.
E o que está com o copinho no ouvido, ele se torna ele é o receptor, porque ele está recebendo a mensagem, tá? Um outro exemplo aqui, ó. E aí, cara, tô pensando em comprar um notebook novo para mim. Qual a velocidade do seu? Não sei, nunca vi ele correndo. Então aqui, ó, ele é o emissor. Aqui, a pessoa está respondendo. Então, quando ela responde, ela se torna o receptor. Tá? Então, e num diálogo, por exemplo, numa conversa de WhatsApp, por exemplo, esse emissor e receptor ele vai variar. Né? Uma hora é você, outra hora sou eu, né? Quem manda e responde, tá? Ele pode acabar variando. Não tem, só existe um emissor, não. Ele pode, os papéis podem ser trocados. Tudo bem, gente? A emissor é aquele que envia a mensagem, o receptor é o que recebe. Nós temos a mensagem. A mensagem é o assunto sobre o que nós estamos falando, tá? Isso é a mensagem, é o conteúdo das informações transmitidas que é enviada do emissor para o receptor. Então, nós temos aqui ó, os sinais de trânsitos, por exemplo, é a mensagem. Né? Nós temos aqui ó, fiscalização eletrônica nesta via. Aqui é uma mensagem. Tá? Pista expressa interditada. Né? Ou uma outra mensagem aqui. No caso aqui, ela está aqui no canto, quer dizer que a pista expressa está aberta. Né? Ou lá mais para frente vai estar interditada. Nós temos os ícones aqui do WhatsApp, do Facebook, da internet, as carinhas, emotion. Né? Cada emotion ele traz uma mensagem. Às vezes você não acordou legal, você acordou meio cansado, com dor de cabeça, com febre, com estômago ruim, aí você posta lá essa mensagem aqui do carinha com um termômetro na boca. Né? Quer dizer, hoje eu estou doente. Então, a mensagem aqui que você está doente, que você não está legal, ó, que você está pensativo, observador, que hoje você está em silêncio, você recebeu o pagamento, tá? Que você está em dúvida aqui, ou né, impressionado. Então, há várias formas, cada uma aqui tem uma mensagem, um sentido. Então, a mensagem sobre o que você está falando. Que nem a nossa mensagem hoje é sobre a aula de língua portuguesa e literatura, onde nós vamos estar trabalhando os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Isso é a nossa mensagem. Para transmitir a mensagem, nós precisamos de um recurso. Esses recursos são chamados de canal. Tá? E nós temos dois tipos de canal. Então, o canal é o meio que possibilita a transmissão da mensagem. Então, é o recurso que eu vou utilizar para transmitir uma mensagem. Que nem, por exemplo, eu estou utilizando como canal de comunicação para transmitir a minha mensagem o YouTube, né, a internet. Eu estou utilizando esses canais para transmitir a minha aula. Para alguns eu vou depois postar no grupo lá no Zap, né, ou no e-mail, e vai receber essa minha mensagem. Então, são os canais. O WhatsApp é um canal de comunicação. O e-mail é um canal, é o meio que possibilitou a minha mensagem a chegar a vocês. Tá? Então, nós temos, para esse canal, nós temos dois tipos. O canal visual e o canal sonoro. O que é o canal visual? Tá? Visual, olhar, ó. Então, quais recursos que nós utilizamos? Desenho, as imagens fixas ou animadas, né? Uma novela, por exemplo, é uma imagem animada, não é uma foto, por exemplo. A foto é uma imagem fixa, um retrato é uma imagem fixa, né? A escrita, né? Utiliza o canal visual, tá? Então é o que você vai ter como imagem. Tem aqui o jornal, é um canal visual. A televisão, ela mistura os dois canais, a televisão, né, e a internet, o computador, por exemplo. Você vai ter o canal visual, que você vai estar vendo a imagem, e vai ter o canal sonoro, né? Então, um canal misto aí, você tem a mistura dos dois canais. Nós temos como canal sonoro a fala, a música, né, um canal sonoro, ruído, o rádio, né, um canal sonoro, telefone, o canal sonoro, né? São os canais que nós vamos utilizar para se comunicar.
né, utilizando os sons, e os visuais são os desenhos e imagens. Esse é o canal. Então, o canal é o recurso que nós utilizamos para transmitir a nossa mensagem. Esse recurso pode ser um canal visual, que é uma imagem, ou canal sonoro, tá? Que são aqui através dos sons. Nós vamos ter o código. Código é a linguagem verbal ou não verbal utilizada, tá? Aí na questão do código, aí entra a questão do código linguístico, né? O que é o código linguístico? O código linguístico é o nosso idioma. É o idioma que nós falamos, é a língua que nós dominamos, tá? E isso é o código linguístico. Aí no código linguístico, qual a linguagem nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a linguagem verbal. No nosso caso aqui, nós utilizamos a linguagem verbal, a língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso código linguístico. Como, por exemplo, para as pessoas surdas, né, e mudas, elas vão ter como código linguístico a Libras. Libras é um código linguístico, tá? É diferente, é uma língua, tá? Libras é a língua de sinais. Ali é uma língua, porque há toda uma regra, toda uma concordância ali, uma gramática dentro da questão da Libras. A Libras é a mesma língua como se fosse o português, o francês, o italiano, o japonês. É a mesma situação. O código linguístico é diferente, tá? Então, a linguagem verbal, no nosso caso, que moramos aqui no Brasil, na Pátria Amada, né, nós temos a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos como linguagem verbal, né, nós utilizamos a fala, né, que nós estamos fazendo, e a escrita, tá? E isso é a nossa linguagem verbal. A linguagem verbal utiliza a fala e a escrita. E nós temos também a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? São as imagens, são os desenhos, são as cores, são os sons, tá? São os gestos, tá? Dependendo do gesto, é uma linguagem, tá? Uma linguagem, já viu isso? O que significa? Tá? Uma linguagem. Ok? Então, nós temos como código, nós vamos ter as duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá? Como canal, as linguagens elas podem estar juntas, tá? Tanto canal visual como sonoro, no código, a linguagem ela pode também se misturar com a linguagem verbal e não verbal podem estar juntas. Por exemplo, as tiras, as histórias em quadrinhos, né, elas utilizam o quê? A linguagem verbal, que é as falas dos personagens, e a linguagem não verbal, que são as imagens, são os cenários. Eu, por exemplo, estou utilizando os dois códigos. O código verbal, a fala e a escrita, e o código não verbal, que também é através das imagens. Então, nós temos dois códigos sendo utilizados aqui, tá? Então, deu para entender? Canal é o recurso que você utiliza, o código é a linguagem, é a língua, né, que você utiliza para se comunicar. Qual é a linguagem que você utiliza? Pode ser verbal ou não verbal, e o código pode ser, aqui no nosso código também, linguístico, né, eu não coloquei aqui, que é a questão da língua portuguesa. Tá? Se eu soubesse falar em Libras, né, eu poderia utilizar o código de Libras. Já ouviram falar o código Morse? Então, o código Morse, aquilo ali é uma linguagem não verbal. Ele utiliza os sons, tá? E através dos sons, aqueles sons são interpretados em palavras, tá bom? Isso é o código. Referente. Referente é o tema, tá? Isso é o referente. Os referentes são o contexto, a situação e os objetos aos quais a mensagem remete. Então, é o tema. Ó. No Rio. Mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Né? Então, qual é o tema aqui? Qual é o assunto? Referente a assunto. Tá? Qual que é o assunto aqui? O assunto é a violência. Qual é a mensagem? Estou falando sobre bala perdida. Qual é o código que nós temos aqui? Nós temos o código verbal, né? O canal de comunicação, nós vamos ter o canal
escrito, né, visual aqui sendo utilizado. O código, nós temos o código verbal, que são as falas, e o código não verbal, que é o desenho. Tudo bem, gente? Estamos chegando no final. Aí aqui nós temos só uma síntese final aqui, um resumo daquilo que todos nós vimos. Vocês viram que os elementos da comunicação é bem curtinho, tá? Nós vamos ter aqui o comunicador, que são os sinônimos para o emissor, para aquele que vai dar início à conversa. Então, para o emissor, nós temos como sinônimos comunicador, transmissor, codificador, remetente, locutor e falante. Tá? São aqueles que dão início ao diálogo, que dão início ao processo de comunicação. Para receber o processo de comunicação, como receptor, nós vamos ter os sinônimos recebedor, né, destinatário, decodificador, interlocutor e ouvinte. Nós temos o falante, o ouvinte. Nós temos o locutor, o interlocutor. Tá? Esses são os sinônimos para receptor. O código, nós temos o código verbal, que é a fala e a escrita, e o não verbal, que é os gestos, as expressões fisionômicas, que é a fisionomia, e isso é um código não verbal, né? Se você está alegre, nervoso, triste, triste sorrindo não dá, né? Tá? Então a sua face daqui também é a sua fisionomia. Tá? Você vai ter como código, como expressão fisionômica também, da sua fisionomia, você tem a sua forma de vestir, é um código não verbal. A sua forma de andar, tá? Isso é um código não verbal também. O seu olhar, né? Como você olha, a mãe quando está muito nervosa, com o filho, com o esposo, só com o olhar, né? Já se fala tudo, não precisa falar mais nada. Isso é o código não verbal. A dança é um código não verbal, a mímica, a fotografia é um código não verbal, ok? Então você tem os sons, né? Os barulhos, é um código não verbal. O som de um telefone tocando, né? O barulhinho que faz no celular quando chega uma mensagem, aquilo ali é um código não verbal. Qual é a mensagem que está mandando ali? Que chegou uma mensagem para você. Tá? O canal é o meio pelo qual nós transmitimos a nossa mensagem, tá? E o código passa. O canal nós temos o natural, que são os órgãos sensoriais, que é a fala, a audição, a visão, o olfato, o paladar, tá? O tato, os nossos 5 sentidos. Tudo isso é um código sensorial, tá? É o canal sensorial. Vão ter pessoas que é cega, né? E ela usa a mão para ver, né? Então a mão dela é um canal que ela utiliza para se comunicar, para receber essa comunicação. Quando você abraça alguém, por exemplo, né? Você está usando ali como um canal natural os órgãos, quer dizer, o abraço, o tato. Você vai estar sentindo ali a pessoa, coisa que a gente não pode fazer há um bom tempo, né? Mas vamos lá. E esse canal nós também temos os tecnológicos. Tecnológico nós vamos ter o espacial, né? O espacial, por quê? Porque ele dura por um período de tempo, um determinado período de tempo. Por isso que ele é espacial. Aí nós temos o rádio, a internet, o telefone, o fax não existe mais, mas temos o WhatsApp, né? A televisão, o Facebook, né? O celular, né? E isso são tecnologias espaciais. E as temporais, aquelas que ficam além do tempo, tá? Elas não duram somente aquele minuto. O rádio, né, enquanto ele está ligado, né, ele está sendo utilizado como um canal de comunicação, mas se você desligar ele, cessou ali. A internet é a mesma coisa, o telefone, televisão, WhatsApp. Então, se você não quer falar mais com ninguém, o que você faz? Você encerra aquele canal de comunicação. Tá? Então, por isso que ele é espacial. Temporal, não. Temporal, ele dura. Ele vai além daquele tempo. Ele pode ficar guardado, mas ele está ali. As fotos estão lá jogadas no fundo do guarda-roupa, mas elas estão ali. 10 anos depois, né? Daqui a 10 anos, quando eu for olhar aquelas fotos que estão lá, tá? Elas vão se manter lá. O livro é a mesma coisa.
Aqui tem as fitas, né? Mas hoje em dia são os CDs, os pendrives, né? Que são temporais, né? Tem coisas que você grava no pendrive, fica uma mensagem que você mandou via internet ou no Facebook, fica guardada ali. O Facebook, de ano em ano, ele posta lá novamente, ó, tal dia você postou isso, 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 né? E tá lá, você, nossa, nem lembrava disso, né? Por quê? Porque é temporal. O canal que você utilizou foi um canal tecnológico, né? Foi o Facebook, né? Mas ali ele se torna temporal, tá? Os livros, as fitas, tá? Tudo isso faz parte do processo de comunicação. Esses são os elementos que nos auxiliam no meio da comunicação, ok? Então nós temos como no elemento da comunicação, nós temos o emissor, o receptor, nós vamos ter a mensagem, nós vamos ter o canal, o código e nós vamos ter o referente, que é o tema da mensagem. Todos esses 6 fazem parte desse processo de comunicação. Sem um deles, não há comunicação, tá? Comunicação só ocorre quando eu tenho esses 6, tá? Se eu não tiver eles, não tem comunicação, tá bom? Por isso que eles é importante, tá? São coisas que às vezes parecem tão significantes, mas que estão tão vivas no nosso dia a dia, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí nessa primeira parte, e na segunda parte nós vamos para os elementos da comunicação, tá bom? Um abraço a todos, não se esqueçam sempre, lavem as mãos com água e sabão bem lavado, tá? Cuidem-se e até a próxima. Logo mais estaremos juntos aí, conversando face a face, que é muito melhor, tá bom? Beijão.